Olá, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos estudar leis penais intermitentes. Você sabe o que significa isso? É muito importante, isso cai em concurso e dá para fazer pegadinha, beleza? Então pega o seu Código Penal, abra no artigo 3º. Você não vai encontrar leis penais intermitentes. Isso é a doutrina, beleza? Eu vou compartilhar a tela para ficar mais fácil aqui. Maravilha? Leis penais intermitentes. Gente, o artigo 3º diz: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Preste atenção um pouquinho aqui, ó. Uma lei, ela nasce aqui. E ela vai morrer quando? Quando tiver uma outra lei revogando. Lei revoga lei. Por exemplo, o nosso Código Penal brasileiro, ele nasceu no ano de 1940 e está em vigor até hoje, gente. Agora, se vier uma nova lei revogando, ok, ele vai morrer. Mas acontece que nós podemos ter leis temporárias, ou seja, a lei é editada, legal? E no próprio texto já é mencionado a data limite, a morte dela. Ou seja, temporária, tempo, ela nasce aqui e morre aqui, tem um tempo, beleza? E excepcional, ela nasce em decorrência de uma situação de anormalidade, uma situação excepcional, e ela vai morrer quando? Não sei. Quando cessar a situação, né, de anormalidade. Não pode ter uma data limite, mas é só durante aquele período de anormalidade, beleza? Então, a temporária tem um tempo e excepcional, ela vai morrer quando cessar a situação de anormalidade. Tudo bem até aqui? Mas a pegadinha é: o sujeito ele praticou o crime durante a vigência da lei temporária ou excepcional. Aí ele foge. Aí a lei temporária ela se auto-revogou, terminou o período dela, beleza? Não precisa de uma outra lei para revogar, porque ela se auto-revoga. Ou a lei penal excepcional, aquela situação de anormalidade acabou, se auto-revogou. E o camarada sumiu. Depois de um tempo ele aparece e não existe mais a lei temporária e a lei excepcional. Mas ele praticou o crime na vigência da lei, então ele vai responder. Ah, mas ela não existe mais. Não importa, ele vai responder. Esse é o ponto importante de você saber. Olha o que fala o artigo 3º. A lei penal excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Isso é muito legal para fazer pegadinha. Beleza? Então, uma lei penal excepcional é criada em situações de anormalidade. Ou seja, o término é limitado na própria duração da situação excepcional. E a temporária, o término já está no texto dela. Então, gente, elas morrem aqui, beleza? Só que o camarada aparece. Então, elas ressuscitam, elas ultrapassam o limite. Ressuscitaram entre aspas, tá, gente? Elas ultrapassam limites. Por quê? Porque elas são aplicadas aos fatos ocorridos durante sua vigência. Nós chamamos de ultratividade da lei. Maravilha? Até aqui? Pode-se dizer que é uma exceção à regra da ultratividade da lei mais benéfica. Beleza? Até aqui, ultratividade. Maravilha? Por quê? Porque é uma exceção. Ah, mas ela é maléfica. Pouco importa, ele praticou na vigência da lei. Maravilha? Isso é muito importante você saber. O artigo 3º tem que estar bem sedimentado aí. Fechou? É isso aí, tudo de bom, bons estudos para você.